Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. Esse é um vídeo calhorda, canalha do Supremo, que não deveria fazer propaganda contra o Palácio do Planalto. De novo, afrontando o poder escolhido pela população brasileira. Esses de toga aí, eles não representam a população brasileira, né? Eles foram colocados lá, nós sabemos, por governos bastante corruptos, tá? Então esse é um vídeo canalha. Flávio, eu queria ouvir sua opinião. É um vídeo ainda, eu acho que mais do que canalha, ele é um vídeo que pode beirar a um vídeo criminoso. Primeiro, que ele distorce alguns posicionamentos do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro não fala, pelo menos eu nunca ouvi ele falar categoricamente que ele não pode atuar. Ele fala que ele está de mãos atadas. Isso porque a decisão do STF de dar poderes aos estados e municípios também agirem durante a pandemia esvaziou todo o poder que o presidente da República tem. Por quê? Porque o STF entende que vale a medida mais restritiva. Então, quando você tem um governo federal que quer abrir a economia, que não quer fazer quarentena, que quer que seu povo continue vivendo convivendo com o vírus, mas que também continue produzindo para diminuir os impactos da pandemia, governos e prefeituras podem fechar tudo. E é disso que o governo federal se refere. Ele não pode fazer nada para abrir, porque o STF deu esse poder a eles. Mas o que mais me choca nessa publicação, Rafa, não é só o STF vir publicamente em suas redes sociais chamar de fake news o governo federal, porque em vésperas de aparecer a comprovação, segundo o presidente Bolsonaro, da fraude de 2014. O que mais me choca é eles usarem uma frase, célebre frase, do marqueteiro do nazismo, do Goebbels, atrelando essa fala ao governo federal, como se uma mentira contada 1000 vezes virasse verdade. Não é essa a tática que o governo federal faz. Quem está fazendo essa tática é o próprio STF, que 1000 vezes fala que a urna eletrônica não é fraudável. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário. E olha só, como o Mauro diz várias vezes, não é essa democracia que a gente quer. Isso sequer a gente poderia chamar diretamente, né, de democracia. É muito frágil. Essa Constituição que já está falida, ela não é respeitada pela Corte Suprema do país, que agora lança um ataque direto ao Palácio do Planalto, contra a população brasileira que apoia esse governo. Mauro. Exatamente. Na verdade, isso faz parte de uma tática de subversão. Desculpa. Você pegar uma palavra, você utilizar a mesma palavra com outra carga semântica, é a mesma coisa de eu pegar um pirulito e começar a chamar de caneta. Mais dia, menos dias, a gente entra na história do macaquinho, dos 5 macacos. Não dá para contar aqui agora, que é extensa. Mas exemplifica muito bem. Perdão? Se o Rafa puder adiantar, tem uma pauta aí que se encaixa muito bem com essa break news, que é a questão do TSE agora fiscalizar novamente o que eles entendem por fake news do voto auditável. Segundo a CNN, numa das publicações da CNN, o STF deixa claro que essa postura do órgão é contrário ao governo, às fake news divulgadas pelo governo federal e contra seus apoiadores. Eleição de 2022 começou, o objetivo é muito claro, é calar todos os apoiadores do presidente e o presidente em si. Ou algo tem que ser feito, ou vai ser feito em relação a uma reação a isso, ou pode entregar o governo para eles em 2022, porque
só eles vão ficar falando sozinhos. Correto, Flávio. Essa é a matéria, né? O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu criar um núcleo de monitoramento que reforce a segurança do sistema eleitoral. Ou seja, isso aqui é mentira, né? É purpurina, tá mentindo. Monitoramento de inimigos da esquerda. Olha só, 2 profissionais do alto escalão da corte formam a iniciativa e devem acompanhar qualquer manifestação sobre a segurança do processo eleitoral. Ou seja, é uma censura contra quem quiser criticar. Não, eu já vou dar uma dica pro Barroso antes de você terminar de ler. Ô Barroso, Por favor. vou dar uma dica para você. Tem um cara falando aí, que ele disse que é ministro aí do tribunal também, tem um cara falando que vai voltar a ser voto na mão, né? Vai voltar a ser... É fake news. Isso é fake news. Não é horrível, verdade? Feio. Deviam apagar o perfil, os vídeos dele em 4 línguas que ele gravou aí. Pois é. Não, e percebam que são 2 órgãos, né? Um é o STF, Sim. que é, apesar do Barroso estar lá, ele é presidido pelo Fux, Correto. e o outro é o TSE. São 2 órgãos diferentes que juntos estão indo para cima do governo federal. Ou seja, é o nosso judiciário querendo romper essa corda, Correto. mostrando, tendo atuação política. Isso é atuação política. Isso não é, sem o devido processo legal, isso não é a atribuição do judiciário. O judiciário ele só pode agir quando provocado. Ele não pode ter políticas próprias. Quem tem política é legislativo e executivo. Judiciário precisa ser demandado para isso. O judiciário não pode fazer isso que está fazendo. Rede social, quem tem que cuidar é o legislativo. Quer derrubar o canal do presidente, faça o devido processo legal. É isso que está na Constituição. Que zona, virou uma confusão generalizada, todo mundo agora pode fazer tudo. Então o presidente Bolsonaro pode agir como o judiciário também, né? Já que cada um pode ocupar o lugar do outro, então vai lá e dá a sentença também, presidente. Não, Correto. Vou até ir mais à frente aqui. Vamos fazer o seguinte, fecha todos os jornais, abre um só e chama de Právida. Assim? Boa. Boa Právida. O Mário escreve que o processo eleitoral do Brasil hoje permite, hipoteticamente, sem considerar a corrupção, que um pequeno grupo de servidores do TSE funcionários públicos, eles ganham muito bem, possa ser chantagear ou fraudar uma eleição. Correto, corretíssimo. Aqui, Esther, seja bem-vinda como membro do canal. Salim Bittar escreve, hoje eu tenho certeza que o STF com o TSE estão fraudando as eleições com esse tipo de posicionamento. É a certeza que a gente tem também. Né? Bem, o TSE não deveria sequer existir, precisa ser extinto. Não, aqui eu vou resguardar-me ao direito, não taxar de forma terminativa, porque assim, eu não tenho como provar isso. Mas eu quero ressalvar que o cidadão não tem dever de provar nada ao Estado. O Estado tem que provar ao cidadão. Que conversa é esta? Dentro do mundo jurídico, isso chama-se prova diabólica. Aquele do meio sabe. É a prova impossível. Como é que eu vou provar um negócio desse? Mas eu tenho direito de exigir, sim, que o Estado venha e comprove a lisura do negócio. Eu quero ver o diabo do papel. É direito meu. Eu pago papel para isso. Não é para comer só lagosta. Pode até comer, não tem jeito, as lagostas, o leite, o vinho, as cachaças envelhecidas em barris de carvalho, sei lá quantos anos, com 5 premiações. Mas o papel tem que estar ali. Para que outros, no futuro, que ali, aquela casa, sejam indicados, sejam por uma pessoa eleita pelo povo, que eu tenho certeza que, pela lisura das eleições, for garantida a eleição, será uma pessoa com padrões morais e religiosos aproximados do desejo da sociedade. Ou seja, eu vou traduzir, não vai ter mais ministro gastando dinheiro do leite da criança em vinho premiado com 5 estrelas no Mamila 4, feito por virgens albinas que só sobe a árvore de costa. A moral é essa. Isso aí, o Áureo nos escreve aqui do Reino Unido, dizendo, vi alguém no Facebook dizendo que formará um exército para destruir todas as urnas eletrônicas sem impressão de voto. Isso é conversa fiada. Não, tudo bem, é conversa fiada, mas o jeito que está sendo conduzido o processo eleitoral do Brasil
dá margem a surgir qualquer tipo de extremista. Tá? Não, dá Né? margem a surgir, e assim, eu pelo menos aqui, eu já estado, olha, a gente vai perder se nós partirmos para a violência. Sempre. Gandhi tem uma frase que diz assim: primeiro eles te ignoram, depois riem de ti. Aí eles te agridem e nós vencemos. Tá? Com todas as ressalvas a Gandhi, pelo amor de Deus, tá? Tô falando das táticas que ele coisa, mas assim, tá sendo conduzido para isso aí, e o desenho não é muito melhor do que o Rafael tá falando, não. É por aí. Graça Azevedo, muito obrigado pela sua contribuição. Ricardo diz, o TSE não permitiu a ida de seus técnicos de chefe de TI, funcionários públicos, às audiências da PEC do voto auditável. Por quê? Por que será? Por quê? É boa pergunta. Excelente pergunta. Endosso esta interrogação. Olha, se eu fosse TI, irmão, eu ia acampar, eu faria um jejum lá na porta daquele tribunal. É porque eu não tenho condição, que eu tenho coisa aqui. Mas se eu tivesse condições, pessoal, eu faria um jejum até definhar, até minha alma partir do corpo. Eu queria ver quem ia arcar com essa dor. A dor carnal de um ser humano que só quer a lisura e transparência. Só quer isso dentro do sistema democrático. Mas nós estamos reféns. Pelo menos assim eu me sinto como cidadão. Reféns. Não, eu tenho vontade, assim, complementando isso daí, de às vezes pegar, fazer igual o pessoal mais antigo fazia, sabe? Sabe aquela pergunta, já acabou a sua tarefa? Porque assim, o STF, o TSE, entre outros tribunais superiores, eles têm tantos processos. Olha, eu vou dar uma dica para vocês, tem senador com 19 inquéritos, tá? E aí o ministro, ao invés de ele estar lá julgando, ele está dando opinião na mídia, na imprensa, na velha imprensa. E todo mundo já sabe quem, o que é que está fazendo e como. E aí dá vontade de virar para ver o sujeito dando entrevista e falar, peraí. Você já julgou aqueles processos lá que vão caducar? Não. Então cala a boca, volta lá e julga. Depois você vem aqui, senta bonitinho na frente da câmera senta bonitinho na frente da câmera e fala tudo o que você quiser. Agora você vai voltar lá e vai julgar. Não é isso? Roverão, o escritório de advocacia escreve aqui o Márcio, do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, defende as empresas que soterraram centenas de pessoas em Minas Gerais, né? Em Brumadinho, em Mariana, é verdade. Eu gostaria até de falar então, porque isso aí é pinto. Sabe por que eu estou dizendo que é pinto? Porque Pacheco, ele foi conselheiro na OAB, foi eleito, Rodrigo Pacheco, na OAB, para defender, vocês sabem o quê? Lisura e transparência de votos. Foi, integrou comissões, era um indivíduo altamente ali, sabe, responsável quanto a isso. Em 2016 ele saiu. Sabe onde o escritório dele advogou? Para réu do mensalão, o ex-diretor do Banco Rural, estava lá advogando. O cabra pegou até perdão depois. Foi condenado, pegou não sei qual foi o negócio que deu, mas acabou pegando perdão depois. Para você entender, o escritório dele é especializado, né? Porque ele saiu, mas ele não advoga, mas ele continua sendo proprietário, acionista do escritório, tendo ali frutos do escritório. Então, especializados em corrupção passiva, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, lavagem de dinheiro. É só a nata.